Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos continuar falando um pouco sobre contos de artimanha do projeto didático do Ler e Escrever, das páginas 168 e 169. Então, abra o seu livro e vamos acompanhar juntos sobre o que vai falar o conto de artimanha e sobre qual história vamos falar agora. Etapa 3. Produção coletiva de final de conto de artimanha. Nessa etapa, você e seus colegas analisarão e produzirão final de conto de artimanha, junto com seu professor. Mãos à obra. Então, aqui nós vamos fazer uma análise e uma produção do conto de artimanha. Então, o conto de artimanha, ele quer dizer um conto de esperteza, né? Como nós vimos do João Preguiça. E aqui nós vamos ter um outro no livro Ler e Escrever. Então, vamos ver qual será essa próxima história. A Lenda de Pedro Malas Artes, do folclore brasileiro. Nós temos várias histórias do Pedro Malas Artes. É uma lenda, né, nesse caso, mas porém é um conto de artimanha, porque ele usa várias artimanhas, várias espertezas em suas histórias. E são super divertidas também. Esse é o Pedro Malas Artes. Era conhecido como um sujeito muito esperto. Ele enganava todo mundo e se livrava dos perigos à custa dos outros. Certa vez, ele resolveu se livrar de um gigante abrutalhado, usando sua esperteza. Pedro desafiou para um jogo de adivinhações. Pedro Malas Artes perguntou ao gigante o que é que quanto mais cresce, mais perto fica do chão. O gigante não soube responder. É muito fácil. É o rabo do cavalo, respondeu Malas Artes. O gigante ficou muito furioso. Ele não conseguiu acertar nenhuma adivinhação. Desistiu do jogo e desafiou Pedro a um duelo para ver quem era o mais forte. O gigante disse que quebrava qualquer tábua com um murro. Pedro, muito esperto, resolveu tramar alguma coisa e respondeu ao gigante que só daria uma resposta sobre o duelo no dia seguinte. No outro dia, após tramar mais um de seus golpes, Pedro aceitou a disputa e desafiou o gigante para ver quem conseguiria furar uma tábua usando apenas um dedo. O gigante, mesmo sem nunca ter tentado, concordou. O que será que vai acontecer? O que será que Pedro vai armar contra o gigante? Alguém já adivinhou? Bom, aqui nós temos a atividade 3A, análise dos textos lidos. Analise com os colegas e em parceria com a professora algumas características do conto lido. Então, nome do conto lido e selecionado. Então, o nome é A Lenda do Pedro Malas Artes. Então, esse foi o texto escolhido, né? Então, vocês vão completar aí, A Lenda do Pedro Malas Artes. Bom, aqui nesse quadro, nós vamos falar um pouco sobre as características sobre os personagens, para a gente poder identificar como eles são, o que se passa na história e o que acontece, para que a gente possa entender e interpretar melhor o texto. O
Personagens: Pedro Malas Artes, homem abrutalhando e o gigante. Então, aqui nós temos o Pedro Malas Artes e o homem abrutalhando e gigante. Então, aqui são os personagens. Depois tem a característica dos personagens. Pedro Malas Artes, esperto. Homem abrutalhando e gigante. Então, o homem é abrutalhado, né? No caso aí, ele é um homem bruto e alto. No caso, gigante, alto. Onde se passa a história? Em uma cidade do interior. Qual é o conflito central dessa história? Então, toda a história ela tem um conflito, quer dizer, ela tem um problema. Pedro Malas Artes desafiou o homem abrutalhando e gigante para um jogo de adivinhas. Mas como o homem ficou nervoso por não conseguir acertar nenhuma adivinha, ele desafiou Pedro para saber quem era o mais forte. Então, aqui foi o conflito central, né? Quer dizer, o problema na história. Então, aqui nós já temos o início e o meio da história. Vamos ver a continuação desse quadro. Na atividade 3B, planejamento do final do conto. Nesta atividade, você e seus colegas, junto com o professor, relembrarão os personagens e suas características, a história que foi contada e o conflito do conto. Vocês coletivamente planejarão o final do conto, onde seu professor irá fazer o registro. Não se esqueça de que o conto tem de continuar do ponto de onde seu professor parou a leitura. Então, aqui na atividade 3B, nós vamos relembrar quem são esses personagens, as características e o conflito que nós acabamos de ver no quadro acima. E depois vamos ver da onde foi parado o final do conto, para que nós possamos continuar a leitura, da onde ela parou. E vamos continuar essa história, tá? Na atividade 3C, textualizando o final do conto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Você e seus colegas vão ditar para o professor o final do conto, apoiando no planejamento que fizeram na atividade 3B. E na atividade 3D, revisão coletiva do trecho produzido. Você e seus colegas, junto com o professor, retomarão o texto produzido na atividade 3C, analisando o ponto de vista da coerência e da coesão. Observe o uso dos tempos verbais e as expressões utilizadas, cuidando para que o texto produzido fique claro para quem vai ler. Então, nesse caso aqui, ó, coerência e coesão são a sequência dos fatos da história, dos acontecimentos, das expressões que nós temos que utilizar. Lembra do então, logo após, enquanto isso, os sinais de pontuação. Então, temos que revisar todas essas expressões no texto. Tempos verbais, se aconteceu no passado, se irá acontecer no futuro. Então, a terminação em an ou ão. Como que vai terminar essa história? Tem que ser uma coisa muito clara para que tenha continuidade da história e que o final esteja de acordo com os personagens. Então, tudo isso nós temos que
rever nessa revisão coletiva, tá? Tudo que nós vimos lá no João Preguiça. E aqui nós estamos revendo novamente. Para realizar estas atividades, coloque nos comentários o que você acha que aconteceu no final deste conto, A Lenda do Pedro Malazarte. Então, aqui neste caso, como nós estamos distantes, cada um vai fazer no seu caderno o final deste conto. O que vocês acham que aconteceu no final desse conto? Tem pessoas que geralmente vai procurar lá na internet o que aconteceu. Eu não quero que vocês procurem o que aconteceu. Eu quero que vocês usem a imaginação de vocês para saber o que aconteceu no final dessa lenda do Pedro Malazartes. Então, use a imaginação. Então, releia novamente a história para que cada um conte ao seu final, para que nós depois possamos realizar um comentário de cada um para saber o que cada um achou do final da história. Será que alguém vai colocar igual, diferente, parecido? Será que alguém vai colocar o final certo, como está na história, no original? Então, nós temos várias possibilidades, e é isso que nós queremos saber. Mas, desde já, não procure o final da história. Use a sua imaginação. Esse é o mais importante, porque aqui você é o autor do final da sua história. Na próxima aula, continuamos com este assunto, pois ele não acaba por aqui. Ainda temos muitos detalhes e algo muito especial ainda para falar com vocês sobre esse assunto. Tenham um bom dia e que cada um faça o seu final de história bem criativo, hein?